Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição do livro de Salmos, capítulo 31. Na vez passada nós vimos o capítulo 31a, que foi do versículo 1 até o versículo 8. Hoje iremos ver o 31b, que vai do versículo 9 ao versículo 16. Leamos, meus irmãos e minhas irmãs. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e meu corpo. Gasta-se a minha vida da tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos da vez passada que João Calvino vai nos colocar que o título desse salmo é Lamentos e Louvores. Nós vimos no versículo 8, onde Davi vai dizer, e não me entregues nas mãos dos ímpios, firmar-te meus pés no lugar espaçoso. Aqui Davi está colocando como se já tivesse se libertado daquele sofrimento. Mas, depois no versículo 9, ele vai contar ainda mais sobre o sofrimento pelo qual ele está passando. Leiamos então, meus irmãos e minhas irmãs. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza e os meus olhos se consomem, e minha alma e o meu corpo. Compadece de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Nesse momento que Davi pede ao Senhor que levante a sua misericórdia, que se compadeça, porque ele se sente atribulado, ele fala, compadece, tem misericórdia de mim, que como nós sabemos, misericórdia significa compaixão levantada pela miséria do outro. Davi, diante de Deus, ele vai dizer, Senhor, não por mim, não pela justiça, não porque eu sou um homem justo, não porque eu sou íntegro, mas compadece de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor. Eu sou necessitado de Ti, Senhor. E como necessitado de Ti, também me sinto atribulado, porque me sinto muito atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e minha alma e meu corpo. Nesse momento nós podemos imaginar Davi de joelho, orando ao Senhor e chorando, buscando refúgio. Quando ele fala assim para mim e para você, de tristeza, os meus olhos se consomem. Talvez ele aperta muito as mãos umas nas outras. Talvez ele comece a chorar bastante. E ele continua dizendo, e minha alma. Ele fala de tristeza, meus olhos se consomem, e a minha alma está coberta de tristeza. Davi está se sentindo nesse momento sozinho. Onde, nesse momento que ele está chorando, que ele está orando, ele sente a sua alma se consumindo. Como também ele fala o seu corpo. Ele sente tudo dele doendo. Os olhos estão inchados. A alma está ferida.
o corpo está doente, está doendo. Então Davi nesse momento é como se estivesse doente, mas não está. Apenas ele está sofrendo por uma tribulação que ele está passando. Mas fica como se estivesse com o corpo adormecido, adoentado. Mas ele vai contar os motivos pelos quais ele está sofrendo. Vamos continuar, meus irmãos. Gasta-se minha vida na tristeza, e os meus anos em gemido. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Gasta-se a minha vida na tristeza. Davi, quando ele fala gasta-se minha vida na tristeza, ele está demonstrando para mim e para você que está se delongando por muito tempo esse sofrimento dele. Porque ele vai falar assim, e os meus anos em gemidos. O sofrimento de Davi está sendo um sofrimento que está se demorando muito para se resolver. Onde Davi não consegue ver a esperança da solução. Ele só consegue ver a dor. E ele chora por aquilo. Davi está dizendo a mim e a você que ele, como servo de Deus, escolhido de Deus, ele chorou também. Ele chorou. Ele ficou com a alma muito triste. Sentiu o impacto no seu corpo. Talvez sentiu-se sua carne tremer pelo temor, o tremor que ele estava passando. Gasta-se minha vida na tristeza. Ele sentia que a vida dele estava se desgastando pelo tempo que se estava passando e a causa dele não era solucionada. E os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Onde, se Davi tivesse um exército, ele considera que a força bélica dele estava se debilitando, estava enfraquecendo. A força interna dele, que a alma também estava enfraquecendo. A esperança dele também estava enfraquecendo. Debilita-se a minha força, a minha capacidade de pensar, de raciocinar, de agir. Os meus guerreiros, tudo que eu tenho, Senhor, estão se debilitando. E os meus ossos se consomem. Até nos ossos ele sente o impacto. Mas ele vai dizer que é por causa da iniquidade, quando ele diz por causa da minha iniquidade. Davi fala que é por causa do pecado dele. Mas aqui João Calvino vai dizer que por causa da minha iniquidade é por causa das minhas correções. É porque nesse momento agora, João Calvino vai nos passar que Davi está sendo corrigido, está sendo castigado por Deus, para que ele aprenda como obedecer ao Senhor, para que ele aprenda como temer ao Senhor, para que ele aprenda sempre buscar ao Senhor. Então, nesse momento aqui, Davi está adquirindo habilidade. Davi está adquirindo capacidade de se encontrar com seu Deus. Então, habilidade, capacidade e atitude está fazendo com que Davi se torne uma pessoa que venha a ter autoridade. Veja que o momento é demorado, mas é um processo de maturação, pela qual, quando o dia ele virar um rei, ele seja um rei com maturidade. Por causa da minha iniquidade. No versículo 11, ele vai dizer, tornei-me opróbrio para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. E aqui faz-nos pensar que Davi vai voltar nos momentos quando ele estava em Israel, quando ele era um mito, aquele mito que derrubou Golias com uma pedra na cabeça. Aquele mito que matava 10.000 e Saul matava só 1.000. Onde ele virou o herói da nação. Mas de repente, o herói da nação, o mito, começa a ser questionado pelos homens que faziam parte do clã de Saul.
As pessoas que faziam parte do governo de Saul não estavam concordando muito com a unção de Davi e com a possibilidade de Davi ser o outro que iria assumir depois de Saul. Eles acreditavam que de Saul que deveria sair o futuro rei, seu futuro sucessor. Mas Davi não podia ser o sucessor. Então eles começaram a procurar fraqueza em Davi. Procuraram encontrar pontos fracos em Davi. Mas Davi era um homem temente a Deus. Era um homem que gostava de ir para a casa de Deus. Era um homem que gostava de ir para a guerra e gostava de louvar ao Senhor por ter ganhado aquela guerra. Estava muito difícil encontrar uma fraqueza em Davi, para apontar algum erro nele. Nós vamos ver em Maquiavel, o príncipe, que Maquiavel vai dizer como se derrotar os seus adversários. Ele disse: se por acaso você quiser derrotar o seu adversário, a primeira coisa que tem que fazer é procurar os pontos fracos deles e tocar justamente no ponto fraco dele para poder derrubá-lo. Mas se por acaso o teu adversário não tiver nenhum ponto fraco, ainda que procure por longo tempo, crie um ponto fraco. E depois que criar aquele ponto fraco, dissemine aquele ponto fraco. Porque se contar uma mentira 100 vezes, essa mentira vira verdade. Foi o que os amigos de Davi, os inimigos dele fizeram. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Quando ele fala, tornei-me chacota, eu tornei-me pessoa discreta diante dos meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Então, quando Davi ele estava em Israel, aqueles que não concordavam que Davi seria sucessor de Saul, começaram a inventar palavras. Diziam que Davi era um impostor, que ele não tinha sido ungido por Samuel coisíssima nenhuma e que ele estava dando uma de bom moço, quando na verdade ele queria tomar o trono do rei Saul, que era ungido de Deus. E que Davi estava se disfarçando, quando na verdade ele queria tomar o trono, depois dizendo que Deus tinha colocado no lugar. Mas como essas pessoas que estavam na frente, junto com Saul, eram pessoas com grande autoridade e tinham poder, eles tinham capacidade de disseminar as informações. E nós sabemos que na arte da guerra, aquele que ganha a guerra, o vencedor, é que conta as histórias. Então, como Saul era vencedor, era o rei, todos os seus que estavam abaixo dele, que eram os seus assessores, que faziam parte da sua governabilidade, começaram a contar histórias. Todos os ministérios de Saul começaram a contar histórias a respeito de Davi. A história foi tamanha, as mentiras foram tamanha, que Davi vai contar aqui: espanto para os meus vizinhos. Onde ele morava, os vizinhos do lado direito e do lado esquerdo, ou os vizinhos do quarteirão, já começavam a desconfiar que Davi realmente não era aquilo que eles achavam. Eles começaram a voltar, a refazer seus pensamentos com relação a Davi. E horror para os meus conhecidos. Os conhecidos de Davi começaram a refazer seus pensamentos com relação a Davi. E os que me veem na rua fogem de mim. Ou seja, quando Davi estava num certo local, que aparecia alguém perto de Davi, dizia: não vou estar perto dele não, porque eu vou criar confusão com os homens do rei, e além do mais, ele é isso mesmo. Ele não iria mentir a respeito desse homem. Então Davi começou a partir para um lado de que ele era um infrator, de que ele era uma pessoa que não fazia por onde pudessem acreditar nele. Davi começou a ficar uma pessoa desacreditada. E essa foi a mentira que foram fazendo, levantando contra Davi. E ele vai falar: estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Quando Davi fala que estou esquecido no coração deles como morto, ele vai dizer que as pessoas que morrem, embora tenha o luto, mas o luto ele não demora para sempre.
Tem um momento que o luto acaba e os mortos caem no esquecimento. Então Davi foi observando que os vizinhos dele já não queriam mais conversa com eles, conhecido não queria, e ninguém queria se aproximar dele, ele estava esquecido, ele estava como morto. Ele estava como um morto-vivo andando, um zumbi. E as pessoas começaram a se afastar dele. E ele dizia, sou como vaso quebrado. Porque Davi, como ele era um guerreiro, era aquele que ia para frente das batalhas, já não estava mais sendo guerreiro. Então, ele sabe que um vaso, ele tem utilidades, seja para guardar água, seja para servir como ornamentação, mas o vaso quebrado não tem nenhuma utilidade. Então, quando Davi fala, sou como vaso quebrado, ele fala, estou como inútil, estou sendo inutilizado, estou sendo mal utilizado, não tenho mais utilidade, sou como vaso quebrado, não tenho mais nenhuma utilidade. E ele continua dizendo no versículo 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Ele começou a escutar o zum de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar a minha vida. Davi percebeu, tramam tirar a vida. Então Davi, nesse momento, é que ele foge. E quando ele foge, ele vai dizer no capítulo 14, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. Davi fala, quanto a mim, entretanto, apesar de todas essas circunstâncias, dos meus inimigos inventarem coisa a meu respeito, das pessoas acreditarem de todas as mentiras que eles contaram, aqueles que eu amava também saíram de perto de mim. Quanto a mim, apesar disso, ele vai dizer, confio em ti, Senhor. Eu confio porque foi o Senhor que me ungiu. E o Senhor um dia vai me fazer rei, embora as circunstâncias digam o contrário. E ele vai dizer, eu disse, tu és o meu Deus. Porque Davi, nesse momento, ele respira fundo e disse, eu disse, tu és o meu Deus. Então Davi, nesse momento, ele se encontra firme no Senhor, apesar das circunstâncias ao contrário pela qual estava acontecendo. Apesar de ele saber que as pessoas não querem mais ele como rei, apesar de ele saber que as pessoas querem eliminá-lo e que mais distante está o seu reinado, ele fala, eu confio no Senhor. Eu disse, tu és meu Deus. No versículo 15 ele fala, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos, Senhor. Não da mão dos meus inimigos, dos meus perseguidores, mas nas tuas mãos é que estão os meus dias. Porque o Senhor é que vai dizer quanto tempo eu vou viver e quando é que eu vou morrer. Agora livra-me, Senhor, da mão desses inimigos. Porque nas tuas mãos estão os meus dias. O Senhor sabe por quanto tempo eu vou existir na terra, por quanto tempo eu vou viver entre os homens. Quando eu darei certo, quando não dará certo. Em tuas mãos estão os meus dias, Senhor. No versículo 16, para finalizar, ele vai dizer, faze, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Faze, e salve-me por tua misericórdia. Nesse momento, Davi diz, Senhor, eu vou esperar no teu dia. E nesse dia, Senhor, faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Faz, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, porque assim eu verei o Senhor me colocando diante de Israel, o Senhor tirando todas essas mentiras, o Senhor me levando a ser rei e o Senhor limpando o meu nome. Porque ele vai dizer assim, salva-me por tua misericórdia. Quando ele salva-me por tua misericórdia, ele vai dizer pela tua misericórdia, pelo teu favor levantado. Nesse momento, Davi se coloca mais uma vez pedindo misericórdia a Deus. Porque Davi confia no Senhor. E tal qual Davi confia no Senhor, nós temos que orar ao Senhor e pedir que Ele resolva a nossa questão pela misericórdia dEle. Porque embora todas essas questões pareçam ser justas,
Mas ainda assim, Deus tem que nos tratar pela sua misericórdia. Nós vimos agora o 31b. Na próxima vez vamos fazer o 31c, que vai ser do versículo 17 ao versículo 24. Peço que os irmãos inscrevam-se no nosso canal, que está bem aqui do lado. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amém.